Vamos conversar? Hoje é o dia do retorno, aquele dia que a gente vai falar sobre o resultado do uso dos produtos da Elsev, o Collagen Lifter. Vou falar as minhas percepções, o que eu achei. Usei por 4 semanas. Eu prometi menos, né? Mas acabei usando mais semanas. Por quê? Porque eu precisei ter mais tempo para poder gravar esse vídeo. Eu fiz uma colinha aqui, tá? Tem uma colinha aqui, vocês vão me ver olhando aqui pro lado. Mas é para eu não esquecer nenhuma das minhas percepções, que é muita coisinha, detalhezinho, que eu quero contar tudo para vocês. O que eu vou fazer aqui? Eu precisei experimentar por mais tempo para poder dar atenção para vocês de tudo, todas as minhas percepções, de tudo que eu senti em cada momento. Então, o primeiro momento não ficou gravado, infelizmente, porque eu usei e o meu filho olhou para mim e falou: é essa cara que a senhora tem que fazer, porque foi mais ou menos assim. Vou fazer mais ou menos para vocês verem. Nossa, foi mais ou menos assim. Então não tem como eu fazer de novo, tá? Mas foi impressionante a minha primeira impressão. Lembra que eu falei para vocês no vídeo anterior? Quem não viu, dá uma olhadinha no anterior. Eu falei que eu ia continuar usando os meus produtos no dia a dia, porque eu não confiava que esse aqui ia dar conta do meu cabelo. Hoje mesmo, olha, ele está só finalizado com este. É incrível, né? E tem o óleo extraordinário também, tá? Pra ser sincera com vocês, tem esse e o óleo extraordinário. Esperei secar, tomei banho, usei esse aqui, no depois, né? E depois eu passei, o cabelo secou e eu passei o óleo extraordinário, tá bom? Então, vou falar cada uma das minhas percepções pra vocês aqui. O que eu achei? Como vocês podem ver, é visível. Eu senti... Depois na segunda semana, eu senti antes, mas eu falei, é coisa da minha cabeça, acho que eu tô querendo que dê certo, né? Então eu fui tomar banho e eu senti, fui amarrar o cabelo, de que eu não ia lavar o cabelo, e eu fui amarrar o cabelo. Quando eu peguei a liguinha pra amarrar o cabelo, eu senti mais volume. A liguinha parece que ela ficou mais aberta, geralmente ela faz aquele pequenininho, né? Pouquinho o cabelo. Aí ela ficou maior. Falei, olha, tem uma diferença aqui. Então eu comecei a ter essa percepção do cabelo mais volumoso. Outra coisa que eu senti, que é o que eles prometem, né? É o que promete, cabelo mais volumoso, fio mais encorpado. Eu senti isso com muita força. Outra coisa que eu senti, gente, que não tem como falar, o cheiro. Ai, gente, o cheiro é incrível, eu amei. Eu tenho um problema com o cheiro de shampoos, condicionadores, perfumes também, muito doces eu não gosto. E tudo tem cheiro frutal ou muito doce. Esse aqui, vou falar o que eu acho. Ele me lembra cheiro de rica, tá? Então, olha, o cheiro fica no cabelo, então passa o vento no cabelo e você sente o perfume do cabelo que o vento traz pra você. É agradável, saber que o seu cabelo tá com aquele perfume. Outra coisa, a textura do cabelo. Eu senti diferença, não deixa o cabelo duro, tá? Vocês sabem que tem os cachinhos, olha como eles estão, tá? Olha como eles estão. Tem os cachinhos, então o cabelo cacheado, ele precisa de mais atenção. E teve alguns dias que eu me permiti passar apenas esse, porque eu ia ficar em casa, fiquei com medo, me permiti passar apenas esse para finalizar. E deu certo, deu super certo. Depois eu coloco o óleo extraordinário. Ficou incrível, mas sem o óleo também ficou ok. Mas eu acho que com o óleo fica mais bonito, potencializa a beleza, tá? Outra coisa que eu achei que rende muito. Rende muito, gente, muito mesmo. Olha, tem... Isso aqui, mais ou menos, aqui ainda. Mas é que agora eu mexi, não tem como ver, que tá marcadinho. Mais ou menos esse tanto aqui do shampoo, do condicionador, tem mais ou menos a mesma quantidade, tá? Esse aqui eu usei um pouco mais, mas deve ter essa quantidade aqui, tá bom? Isso pra mim, usando umas 3 vezes por semana. O pump é muito bom. Você fala na primeira vez, a cacheada pensa, isso aqui não vai ser suficiente. Após lavagem do cabelo, você espalha e passa no cabelo, você consegue pentear. Para não ficar produto demais na raiz, então eu uso menos nessa hora, passo em todo o cabelo, espalho em todos os fios e depois, se eu sentir necessidade, eu venho e pego mais um pouco, pego mais um pouco e passo nas pontas, tá? Detalhe, você pode também usar nele seco
que fica maravilhoso. Quem é cacheada sabe, a gente é amiga de spray com água, às vezes um pouquinho de creme aqui, ou um pouquinho do óleo extraordinário, dá uma chacoalhadinha e de manhã a gente acorda, borrifa, dá aquela leve umedecida e depois 2, 3 pumps desse você passa no cabelo, fica incrível, cheiroso e incrível. Outra percepção, isso aqui foi incrível pra mim, eu tenho muita sensibilidade no couro cabeludo, então tem uma descamação, períodos de estresse, período de provas, inclusive agora é período de provas, isso aqui é cabelo, período de provas, tá gente? Então, você imagina quando tiver um pouco mais relaxado, o cabelo lhe fala, e como a pele, o cabelo também reclama. E então eu tenho sensibilidade no couro cabeludo, e eu achei que ele não me deixou com o couro cabeludo mais sensibilizado, pelo contrário, ele tratou do meu couro cabeludo. E isso faz sentido quando você vem aqui e olha nos ingredientes. Eu vou falar para vocês de 2, tem vários aqui, como vocês podem ver, essas letrinhas minúsculas, tá? Difícil de enxergar. Para quem não consegue enxergar, tira uma foto e amplia no celular, tá? Mas eu consegui enxergar ainda, com dificuldade, confesso. Então, o que acontece? Aqui ele tem peptídeos de colágeno, que fala aqui na frente, ó, peptídeos de colágeno. Tá? Peptídeos de colágeno, pedacinhos pequenininhos. Sabe que o nosso cabelo está danificado, como o meu cabelo estava antes? Então ele foi e entrou nesses locais. E você sente a diferença no cabelo, do cabelo cuidado, do cabelo tratado. E aí tem outro aqui que é o palmitóil de tetrapeptídeo 7 e o palmitóil tetratripeptídeo. Eles são biomiméticos, eles imitam as funções naturais do nosso corpo. Então ele vai lá e imita aquela parte que precisa e o cabelo traz essa estrutura. E eles são o quê? Matrixil, tá? Que a gente vê muito na estética. Então na estética o matrixil vai na pele. Por isso que eu senti diferença no meu couro cabeludo também, sabe? Porque ele veio o quê? Fez tratamento e tem ação calmante também. Olha que maravilha, eu senti muita diferença no meu couro cabeludo, tá bom? Muita diferença. Couro cabeludo que é bem sensibilizado. Outra coisa que eu senti diferença, aqui o que eu coloquei, tenho sensibilidade no couro cabeludo e ele não piorou, tá? Geralmente quando eu uso produto novo, o couro cabeludo ele grita, ele fala não gostei. E esse não, ele acalmou e deixou o meu couro cabeludo tranquilíssimo. Bem cuidado, tratado e sem nenhuma descamação, sem partes mais sensíveis ao toque, tá bem tranquilo, tá? Os primeiros dias que eu usava o produto, para finalizar, eu tive medo, como eu falei para vocês, até comentei com vocês, tinha medo de usar só ele e sair lá fora e o cabelo fazer ficar desse tamanho, não que eu não gosto dele armado, né? Adoro ele armado, por isso que eu adorei ter dado volume no meu cabelo. Então eu fiquei com medo, mas depois, como eu falei pra vocês, eu já liberei e falei, vou usar só esse, porque em casa, testei em casa, e eu falei, ficou lindo. E eu saí com ele apenas com esse, uma cacheada, saí com apenas esse produto, e com pouca quantidade de produto no couro cabelo, no cabelo todo, tá? Por isso que ele rende muito também, porque você acaba usando pouquíssimo. Na lavagem, quando eu lavava o couro cabeludo, outra coisa, você lava o cabelo com shampoo, tá? Você lava o cabelo com shampoo, normal, faz aquela massagem no couro cabeludo com os dígitos aqui, ó. Não é com a unha, é com os dígitos, tá bom? Então você faz todo esse movimento, sem ficar puxando muito fio, sem ficar esfregando demais o couro cabeludo com intensidade. Com carinho, gente, com carinho. A mesmo carinho com a pele do seu rosto, do seu corpo, também couro cabeludo. Então você vai limpar toda a região e você vai fazer isso com a polpa dos seus dedos, tá bom? Então eu fazia toda essa lavagem, se eu sentia necessidade, eu lavava novamente mais uma vez. Eu gosto de lavar 2 vezes, tá? Então eram 2 ou 3 vezes, quando eu senti necessidade a terceira, mas normalmente eu lavo 2 vezes. Aí eu colocava o condicionador. Então foi interessante, a primeira vez, eu falei, vamos ver se agora esse cabelo fica mole ou rígido, né? Por quê? Muitas vezes quando a gente passa algum condicionador, dependendo do produto, se não é voltado para o público cacheado, ele embaraça, tá? Mesmo sendo condicionador, ele não tem a facilidade de embaraçar. Com esse não, com pouca quantidade, eu passava nas pontas e depois eu vinha penteando
com os dedos ele consegue desembaraçar. A única coisa que embaraçava é porque agora eu preciso cortar o cabelo. Agora eu vou cortar o cabelo depois de tudo isso, gente. Eu vou cortar, tá? Precisando de corte. Então as pontinhas que tá precisando cortar, tá precisando daquela vitamina T, tesoura, né? E aí essa pontinha que embaraça, o designer que fez esse desenho aqui, deixou ele assim. E ele não fica caindo também. E por falar em cair, ele caiu, tombar-se no banheiro, né? Algumas vezes ele caiu da minha mão. Existe uma legislação que os produtos eles não podem quebrar caindo da altura da sua mão. Então são testes que são feitos. Não foi intencional, mas eu lembrei na hora. Então quando caiu no chão, caiu algumas vezes, que creme na mão escorrega, né? Acontece. Ele não quebrou a tampa. Já aconteceu com você de você comprar um pouquinho mais, mas meu filho acabou olhando lá, foi lá e mexeu e arrumou. Então eu não vi qual o problema que era, se tinha algum problema, mas ele conseguiu arrumar. Mas ele consegue arrumar muita coisa também, né? Então eu gostei do pump porque ele não vem muitos produtos também, ó, pouquinho e você consegue utilizar. Aqui no caso tem 3 pumps, tá? Você consegue usar. Vou limpar aqui porque eu já usei aqui no cabelo. Outra coisa, outro ponto, além desses aqui que a gente já mencionou. Já falei do cheiro? Tá aqui de novo. O cheiro é muito agradável, ó, muito agradável. O cheiro do cabelo, o toque depois quando seca o cabelo, você sente, nossa, muito bom. Caiu no chão algumas vezes e não quebrou, já falei sobre isso também. E aqui, depois eu lendo um pouco mais sobre o assunto, aqui no rótulo fala que ele oferece proteção térmica até 230 graus. Eu não uso secador, dificilmente, só quando há muita necessidade de usar secador. E eu uso no frio. Então eu não uso com temperatura alta, eu uso no frio, só para secar mesmo. Mas para quem precisa de uma temperatura que usa chapinha, ele oferece aqui, fala, tá? Até 230 graus. Deveria estar aqui na frente, né? Porque a gente quer produto que tem esse benefício. Poderia estar aqui na frente. Alô, L'Oréal! Olha aqui, eu serve, dá uma olhadinha, coloca essa informação aqui na frente, que é super importante. Deixa eu ver outra coisa. Eu usei no cabelo úmido e depois com ele seco, que eu já falei pra vocês, usei no cabelo úmido, assim que eu lavei, pra finalizar, e usei no cabelo seco também. Em contato com outros produtos que eu usei no início, de finalizar o meu cabelo, eu dei prioridade em utilizar ele primeiro, pra ele ter o contato no meu cabelo, no fio do cabelo. Aí eu usei outros pra cachos, pra modelar os cachos, para fazer os cachinhos e não ficar muito armado, organizado. Então eu deixei ele primeiro e depois eu passei os outros, tá? Depois que eu me libertei e usei esse aqui também. Mas eu alterno, depende do dia que eu quero. Tem dia que eu quero com os outros produtos, tem dia que eu quero esse. Mas dá para usar só esse também, tá bom? Eu continuei com o meu tratamento semanal, isso é muito importante. Falei para vocês no primeiro vídeo que eu continuei com o meu tratamento semanal, que eu faço cuidado, cada semana eu uso um tipo de produto para tratamento, tá? Então eu continuei com o tratamento. O que eu percebi de diferença? Eu já fazia esse tratamento há uns 3 meses, eu estava usando esse produto. Eu senti que potencializou o tratamento com os outros produtos. Eu senti que o cabelo, ele teve vida, ele fez boom, deu plus. Tá? Então isso foi bem interessante de saber também, de sentir que ele potencializou o efeito dos outros produtos, certo? Lembrando que, pessoal, cabelo é o quê? Esse cabelo aqui já é morto, tá? A gente tem cuidado com ele, melhora alguma coisa, mas a gente tem que pensar no cabelo que vai nascer. É nisso que a gente tem que pensar, na nutrição, no cuidado, a nutrição que eu digo alimentação, sua ingesta de água, você tem que lembrar disso. Tá? Para o cabelo que está sendo formado, ele nascer saudável. Então você tem que manter a raiz do seu cabelo lá dentro, o bulbo, cuidado. Como você faz isso? Hidratação e alimentação. Ah, meu cabelo está caindo, meu cabelo está com problema. Alimentação e água. E diminuir o estresse também. Como é que a gente diminui o estresse? Atividade física. Então, gente, aquela velha receita. Tomar água, atividade física e comer direito, né? Então, dá para cuidar do cabelo depois que ele nasceu? Cuida, mas é melhor quando você cuida do cabelo quando ele está nascendo, certo? Por isso que eu gostei muito do cuidado, no caso aqui, né? No cuidado no couro cabeludo, porque está cuidando do cabelo que está vindo, certo? Imagina que o produto e ele quebrar a tampa e depois ele ficar falhando pelo banheiro e você perdendo o produto, ou então o produto fica aberto, então aí fecha bem também. Então eu adorei a embalagem, tá? Adorei a embalagem, ela não caiu, ela caiu e não quebrou e manteve-se íntegra, por mais que eu tentasse quebrar.
O pump, ele veio falando sobre embalagem, ele veio com uma dificuldadezinha de apertar e para sair. Aí depois eu ia mexer nele, tratamento que você passa na face, o Matrixil, e aí você passa no couro cabeludo, que é pele também. É como se fosse tratamento capilar da pele, tá bom? Do couro cabeludo. Outra coisa, continuei com o meu tratamento semanal e ele potencializou o que eu já estava usando. Falamos sobre os peptídeos. Isso. A nota que eu dou, gostei muito, tá, gente? Compraria novamente? Não, que eu não comprei. Esse eu ganhei. Mas eu compraria? Sim, uma nota, um 8. Para uma cacheada, isso é muita coisa. Um produto que não fala que é para cacheada e uma cacheada gostar? Sim, uma cacheada com cabelo danificado, pós-química, pós a pomada que eu usei que não deu certo, que eu fiz o penteado pro casamento. Voltam vídeos anteriores aí que vocês vão ver. O cabelo que eu coloquei lá, a pomadinha para deixar bem esticadinho e acabou que a pomada destruiu, ressecou o meu cabelo demais, tá? E aí agora que eu vim nesse tratamento, foi quando chegou o produto esse Collagen Lifter e me ajudou muito nesse momento. Gostei muito. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu coloquei aqui pra vocês. A nota já dei, né, pra vocês. 8, eu achei uma nota muito boa. Para um produto que não é voltado para o público cacheado. O que falta agora? Deixa eu ver. Acho que falta só cortar meu cabelo. Mas dá uma olhadinha, gente. Eu vou balançar aqui. Vou virar de costas para vocês. Dá para vocês verem? Tá? Olha. Como aumentou o volume, o cuidado com ele. Olha só. Lembra que tá faltando cortar. Perceberam? Olha só a diferença. Eu adorei. Só falta eu cortar o cabelo agora. Certo, pessoal? Tá aqui as minhas impressões desses produtos que eu amei. O cheiro. Gente, o cheiro é incrível. Experimente você também. Quem sabe você tem a mesma percepção que eu. Se você não tiver, fala pra mim o que você achou, se gostou, se não gostou, vamos conversar. E esse é o nosso bordão aqui, um doce. Vamos conversar. Fique aqui comigo, me segue, curte aí, tá bom? Porque vai vir muitas coisas legais. E a intenção é trazer mais coisas diferentes para vocês. Já melhorei o áudio, se vocês perceberam, melhorei o áudio já. Tem uma telinha aqui que eu tô conseguindo olhar para vocês melhor, porque a gente fica meio vesga quando vai filmar. Vou tentar melhorar. Já estou melhorando. Porém, eu vou tentar deixar o mais natural possível, como se fosse uma conversa. Tá? Não vou deixar uma super produção, vou deixar um áudio interessante, vou deixar a legenda, vou deixar uma imagem agradável para você assistir também, mas assim, quero deixar num tom de conversa, pra gente conversar, tá bom? Então quando eu chamar pra você pra gente conversar, vamos conversar, tá bom? E falar sobre tudo aqui, quer ideias? Melhor, quero ideias para vocês me enviarem. Fala, Andresa, fala sobre isso. Eu pensei em fazer uma live também para conversar com vocês. Abrir ali a câmera, ficar fazendo alguma coisa, cuidado facial e conversando com vocês. E aí vocês me mandem suas dúvidas, me falem se vocês querem, não querem. E aí eu tô aqui pra gente conversar, pra gente trocar, para ser algo bem humano e bem agradável, tá bom? Beijo para vocês, até mais. Tchau. Um pouquinho mais, mas é porque ele precisa ser cortado. Essas pontinhas precisam sair mesmo. Mas eu conseguia pentear com os dedos. Isso eu achei maravilhoso. E o perfume incrível no banheiro, né? Não embaraça. Outra coisa aqui, o condicionador facilita pentear com a ponta dos dedos. O leave-in é super leve. Gente, dá pra carregar na bolsa. Outra coisa que eu vou falar pra vocês. Vocês sabem que em avião você não pode levar nada que seja com mais de 100 ml. Esse aqui, ó, 100 ml e rende muito. Você pode levar numa viagem, vai, usa na viagem e volta com o produto ainda pra casa, tá? É agradável o cheiro que fica no cabelo, o toque também. São coisas que eu já falei aqui também, né? Acabei lembrando. A posição da embalagem no banheiro. Gente, isso é muito importante. Olha como ela fica. A posição da embalagem no banheiro. Sabe quando o shampoo, você guarda ele de uma outra maneira que a empresa manda, e aí você tem que ficar virando ele, né, lógico que é aberto, e fica batendo até ele sair? Esse não precisa, porque ele já fica aqui, ó. Eu imagino quando estiver no restinho, eu vou conseguir usar até o finalzinho, porque ele já vai estar aqui depositado no final, bem próximo da saída. Então achei maravilhoso que